Então, hoje a gente vai conversar com a Carol Nouri e a Marina Cirito, são duas designers, eu vou deixar que elas se apresentem, o currículo é extenso aqui, dá um trabalho. E o tema da aula delas, não sei se todo mundo já viu lá no cronograma, mas é práticas, teorias e imaginações, imagens de levantes e narrativas ancestrais contra-antropocêntricas. Fiquem à vontade. Obrigada, tá? Bom dia, obrigada, Lu, pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. E a gente vai trazer alguns pontos de pesquisa do que a gente tem investigando nos últimos tempos. Eu e a Carol somos parceiros de pesquisa, ambos designers. E a gente está estudando isso tudo aí que a Lu trouxe para vocês. Acho que a Carol pode se apresentar. Bom, eu sou doutora em design pela UERJ. Agora, eu sou professora parada no momento, voltando a fazer concurso, e estou vinculada ao Laboratório de Design e Antropologia da UERJ, e trabalhando na Fiocruz como designer. O meu atual é isso, mas estive dando aula na FRJ até o ano passado. Carolina. Bom dia, pessoal. Obrigada também pelo convite, o Henrique. Só assim para a gente se ver, né? Inclusive Marina também, tá bom, quando vejo Marina. Mas, enfim, fiquei feliz também de estar aqui. A gente preparou essa aula juntando um pouco os nossos interesses de pesquisa. Eu vou compartilhar já aqui a tela para a gente começar. Eu sou também formada, meu doutorado foi na ESG, em design, né? A ESG é a Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ. Eu fiz um mestrado e doutorado lá, sou pós-doutoranda lá do programa vinculado ao Laboratório de Design e Antropologia. E foi quando eu comecei a me aproximar desses termos e temas de pesquisa. Eu vou compartilhar, tá, Marina, então? Sim. Tá. Depois eu lembro. A gente fez ontem. Lembra sim. Tá. Aí. Bom, então esse foi o nome que a gente deu, e a gente não combinou muito também como é que a gente ia fazer essa dinâmica, tá? Entre eu e Marina, a gente não determinou quem vai falar o quê, enfim. A gente vai falar ao mesmo tempo e tudo bem. Quando ela também quiser falar, ela fala, eu falo, vocês também podem falar o tempo todo. É só interromper a gente mesmo. A gente deu esse nome comprido, né, para essa aula de hoje, práticas, teorias, imaginações, imagens relevantes, narrativas ancestrais contra-antropocêntricas, para pensar um pouco, eu acho que é um tema que junta, né, os nossos interesses de pesquisa, que a gente tem pensado um pouco dentro do design, né, isso é importante a gente, acho que, situar, né, a gente está falando com pesquisadoras do campo do design, apesar de essa aproximação com a antropologia, mas somos designers e nosso interesse todo é em relação a essa grande área, né, que eu acho que acaba que ela entra em confluência com outras áreas, com os outros conhecimentos, que é o que a gente está buscando mesmo dentro do próprio design, romper com essas barreiras. Então, acho que esse título enorme é um pouco o que a gente tem pensado, né? Tanto a minha pesquisa individual quanto a pesquisa da Marina, que a gente se aproximou, enfim, por um interesse em comum, apesar das nossas particularidades. Bom, e aí, pensando o que seria a nossa pesquisa, né, os nossos interesses, o que a gente tem buscado, a primeira coisa é ampliar um pouco o acesso a essas vozes narrativas que foram apagadas pelo projeto colonial. Eu estou com... certo. Pelo projeto colonial e propor abertura de mundos e outras epistemologias. Pensando no campo do design especificamente, né, o design ele é formado com bases epistemológicas muito fortes do norte global, né? Basicamente, a gente vem reproduzindo essa forma de fazer design, de pensar o design, de produzir conhecimento a partir desses referenciais teóricos e epistemológicos. Então, a gente entende, né, que não está dando certo
que isso achatou outros mundos, né, outras vidas, outros saberes, e a gente precisa abrir para outras práticas, para outras imagens, para outros pensamentos, né, para a formação de outros mundos. Então, a gente tem buscado essas outras narrativas. E é importante pensar, se a gente for pensar o que é design, né? É importante, talvez, trazer isso para reflexão. Se a gente for pensar no modo mais canônico do mundo, é alguém fazendo um projeto sobre alguma coisa, né? Mas a gente pode pensar que o design é um modo de reflexão e ação sobre o mundo mais antigo que existe, porque as pessoas estão, embora ninguém denomine isso como design, as pessoas estão o tempo inteiro tentando resolver questões que são postas e enfrentar as questões cotidianas de outras formas, né? Então, a gente está sempre alterando o modo de fazer as coisas para existir no mundo que, de acordo com as necessidades contemporâneas de cada época, né? Então, quando a gente segue um processo mais colonizador do pensamento, mais canônico, a gente afasta todas essas outras formas de resolução da vida que as pessoas no seu cotidiano pensam e fazem e agem e põem em ação, né, assim, para resolver as suas próprias vidas, né? Não só como uma maneira resolutiva de resolver um problema, mas de viver mesmo, né, com as coisas e com as imagens e com seus próprios conhecimentos e saberes, assim. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, mas por que a gente está deixando isso tudo de fora e elegendo um tipo de pensamento específico que vai ser considerado design, vai ser considerado importante para seguir de uma forma institucionalizada, né, dentro de um cânone, né? Por que não considerar todas as outras? E quais são essas outras? Por que a gente escolhe umas em detrimento de outras, né? Acho que é meio por aí também. Acho que pensando também nessa questão, né, de privilegiar um saber, né, um conhecimento em detrimento de outros, acho que esse modo de pensar, né, de fazer e de viver, ele tem contribuído com essas crises todas que a gente tem vivido, né? Crises ambientais, políticas, econômicas, sociais, que é esse termo que a gente está usando, né, do antropoceno, que a gente está chegando nesse momento de uma possibilidade, talvez, de um fim de mundo para a existência, para a espécie humana mesmo, né? E o design como sendo um campo de saber, conhecimento que contribuiu, né, em grande parte com esse cenário atual de crises. Como é que a gente pode, então, pensar em conviver com isso, ou mudar esse panorama, como é que a gente pode pensar viver de uma outra forma. E aí, tentando olhar um pouco para trás, né, para outros grupos, para outras comunidades, para outras vidas, né, enfim, tem uma imensa possibilidade, né, de fazer isso. A gente escolheu olhar para a nossa ancestralidade, buscar essas escutas, essas narrativas ancestrais. E muito isso em função da minha prática de terreiro também. Eu pensei, por que não escutar essas entidades dentro do terreiro? Eu poderia pegar a história de qualquer entidade, né, em livros, no Google, se a gente digitar aqui no Google História da Cabocla Jurema, a gente vai encontrar várias páginas falando da história da Cabocla Jurema. Mas eu queria que ela me falasse a história dela, né? Eu não queria que outra pessoa me falasse a história dela, eu queria que ela me contasse essa história. E eu comecei a coletar depoimentos de entidades nesse terreiro que eu frequento, de pretos velhos, de caboclos, e tentar fazer alguma coisa com essas narrativas, né? Então, eu comecei a transformar essas escutas em escritas, por isso que eu botei transformar escutas em escritas, para resgatar esses saberes, nessas práticas, pensamentos que são diferentes do nosso pensamento aqui, ocidental, né, do ser humano moderno, urbano. Então, como é que a gente pode, através dessas falas, dessas escutas, guardar e resguardar mundos, né, sobre esse momento de crise que a gente vive, esse antropoceno, que eu vou falar depois um pouquinho, a gente vai comentar o que seria. Então, basicamente é isso que a gente tem tentado fazer hoje, olhar para escutar essas falas, né, registrar elas numa forma escrita, que é a forma que a gente conhece também de conhecimento, né, a gente escreve as coisas no papel, a gente transforma isso em texto, mas a partir da fala da própria entidade, né, e não
a gente, quando transformou essas falas em artigos, a gente transformou 2 falas em artigo, a gente sempre procura não, a gente mantém, né, a fala original, a gente transcreve essa fala com todos as maneiras, né, de termos e jeitos de falar da própria entidade, e depois a gente escreve alguma coisa sobre aquilo, articula enfim, com alguma outra teoria, para tentar se aproximar de um outro pensamento, né, que não é esse pensamento hegemônico, colonial, moderno. Então, como é que a gente pode pensar de uma outra forma os pensamentos? E aí, esse antropólogo, Marx Goldman, ele fala que esses pensamentos, né, desses povos, dos afro-indígenas, né, de caboclos, eles resultam dessa relação, né, do encontro dos povos africanos com os povos indígenas, que tem um alto potencial de destabilização do nosso pensamento. E acho que é isso que a gente precisa destabilizar o nosso pensamento, que a gente nem questiona, né, esse pensamento cartesiano, hegemônico, para poder pensar a possibilidade de pensar de um outro jeito, né? E a gente precisa pensar de um outro jeito. Esse jeito que a gente vem pensando, que a ciência moderna vem produzindo conhecimento, não é suficiente, né? Que a gente deva também negar a ciência moderna, não é nem o negacionismo, mas é abrir para outras possibilidades, né? É uma abertura de mundos, e não um fechamento. Quer comentar, Mariana, alguma coisa? Não. Vou passar, então, para esse termo, né? Esse antropoceno, o que seria esse nome, né? Que, enfim, não sei se alguém já ouviu falar também, mas a Lu, pelo menos, não estava conhecendo, não tem muita afinidade. O antropoceno, ele é um termo que marca uma nova época, e época falando da época geológica mesmo, né? Ele foi um termo cunhado pelos pesquisadores, o Paul Crutzen e o Eugene Stormer, um é geólogo, outro é pesquisador de águas, para designar essa nova época geológica, que é marcada pela interferência do ser humano na Terra. O ser humano é o antro, né? Seria esse antropos, e eles falam que a nossa atuação na Terra, ela é tão forte que ela tem deixado marcas mesmo, físicas, visíveis, na Terra. Então, a gente deixa de ser simplesmente um agente biológico, né, um ser vivo, e a gente se torna uma força geofísica que é capaz de alterar as condições biotermodinâmicas do planeta. Então, toda essa questão que a gente vive hoje, né, de crise climática, ela é o resultado de práticas, né, do passado, não é uma coisa que acontece hoje, né, isso é o resultado de uma coisa que está acontecendo há séculos. E aí a datação também para o início dessa nova época, ela não é um consenso, né? Tem gente que fala que é desde a colonização das Américas, a gente já fala que é com a Revolução Industrial, então não tem uma data exata para dizer quando que começa essa nova época, e nem se de fato a gente começou uma nova época, né? Porque ainda não existem evidências estratigráficas entre os geólogos, que são os pesquisadores que identificam, né, essas marcas, que existe, de fato, uma nova época que vai se sobrepor ao Holoceno, que é a época que a gente vive hoje. E também não existe um consenso do termo antropoceno. O antropoceno ele vai justamente questionar e criticar essa atuação do ser humano na Terra, né, desse antropos. E a gente colocar o nome dessa nova época de antropoceno é dar também colocar esse antropos no centro da questão, né, no centro do universo, que é o que a gente está questionando o tempo todo, né, como é que a vida do ser humano ela tem sido mais importante, né, na história da humanidade do que outras vidas. E dentro do ser humano, alguns humanos são mais importantes do que outros humanos, né? Então, se a gente está questionando toda essa questão da excepcionalidade do ser humano, colocar a nova época com um nome referente ao ser humano é uma crítica que alguns autores fazem. Outros vão falar que a questão também não é porque é culpa, não é responsabilidade do ser humano, é de alguns seres humanos, né? Não são de todos os seres humanos. Então, por que colocar todo mundo no mesmo saco, né? Porque são alguns que foram os responsáveis por isso. Outros vão falar que não é culpa do ser humano, mas do nosso modo de produção, né, do capitalismo. Então, vão propor o capitaloceno, outros vão propor o plantacioceno, por conta das plantations, tecnoceno, enfim, tem vários termos e os pesquisadores estão discutindo, estão pensando
qual que seria o melhor para representar essa nova época quando ela for, de fato, confirmada, né? E esses impactos, essa atuação do ser humano na Terra, né, no planeta, é o que está causando todas essas transformações no planeta, né, na superfície terrestre, que estão marcando esse novo regime climático que a gente vê todo dia na televisão, né, a gente sente na pele, né, no clima, enfim, a gente vive isso diariamente. Então, um pouco, o antropoceno seria um pouco isso, né, essa nova época de uma interferência do ser humano na Terra que causa todas as transformações na superfície terrestre. E existe, né, quando eu falei que não existe um consenso ainda de a gente estar, de fato, nessa nova época ou não, é porque existe um ponto que os geólogos marcam, avaliam, né, verificam se de fato está havendo alguma transformação na superfície terrestre que marcaria uma nova época geológica. E esse ponto é esse lago que fica no Canadá, Lago Crawford, e já existe vestígios de microplásticos nesse lago, de cinzas depositadas pela queima de petróleo e carvão ao longo de décadas, vestígios de explosões nucleares. Então, os dados mostram uma clara mudança, né, desde meados do século XX, que levam, sim, a Terra a cruzar os limites normais do Holoceno, segundo os pesquisadores, que começou o Holoceno há 11.700 anos atrás. Então, existe um grupo de trabalho sobre o antropoceno que vem pesquisando esses vestígios no lago para determinar e afirmar se a gente entra numa nova época geológica ou não. E aí, nesse cenário de catástrofes que a gente está vivendo, né, catástrofes em todas as esferas, a vida humana e outras vidas, né, mais que humanas, outras humanas, além de humanas, elas se tornam insustentáveis e ameaçadas. Algumas outras vidas já foram extintas, né, já não existem mais, outras estão mais próximas, né, numa iminência maior desse fim de espécie, e agora está chegando a nossa vez, da espécie humana, pensar nessa possibilidade, né, de uma insustentabilidade de planeta, de Terra, para a nossa vida, né, não quer dizer que a Terra vai acabar, que o mundo vai acabar, mas talvez o nosso mundo, né, para a gente, para a nossa espécie, se a gente continuar nesse ritmo de produção, nesse modus operandi de vida que a gente, do homem moderno, né, falando desse moderno urbano, tem levado. Então, o que está por vir, né? Então, e a gente, dentro do design, pensa o design como um campo de conhecimento que esteve aliado a um modo de produção e continua, porque o design, né, é uma prática de mercado, associada ao mercado, vinculada ao mercado. E como é que a gente pode pensar o design hoje de uma outra forma, né, com outras práticas, com outros valores, enfim, com outras companhias, né, em colaboração, enfim, com outros saberes, com outros conhecimentos, né, que não do design moderno hegemônico. Então, a gente entende que a gente precisa contar nessas histórias que foram silenciadas, que foram apagadas por esse projeto moderno, hegemônico. A gente precisa resgatar saberes ancestrais e imaginar outras representações para esse mundo, para a gente poder desconstruir esse paradigma antropocêntrico das ciências modernas. Então, tudo que foi violentamente silenciado, apagado, esquecido, a gente precisa trazer à tona, porque são povos, são culturas, são histórias que estão aí e resistem, que resistiram, e continuam existindo. Então, olhar para elas para a gente poder, de repente, né, aprender, pensar de uma outra maneira, para trazer de volta essas histórias que um projeto insiste em abafar, em esconder, em apagar, em silenciar. E daí, quem sabe, a gente consegue aprender a viver com o mundo e nos mundos de forma diferente do que a gente pratica hoje, né? Assim, a gente tem buscar saídas nesses outros saberes, né? E conhecimentos. Para isso que a gente vive, né? Então, essa nova época, né, eu estou chamando de antropoceno, né, mas a gente já falou, não existe um consenso no termo, nem se de fato a gente está nessa nova época, mas a gente está vivendo, isso é fato, a gente está vivendo um período de um novo regime climático, de uma crise climática, de uma emergência climática. Isso se é já um antropoceno ou não é, e se vai ser isso ou não vai ser, a gente está ainda, né, os pesquisadores estão pesquisando e pensando sobre isso. Mas a gente está nesse momento que a gente começa a ficar atenta e atentos
a essa possível, né, uma possibilidade de ausência de futuro, né, para a nossa espécie, mais uma vez, né? Outras espécies já viveram isso, já viveram fins de mundos, e estão aqui ainda, né, ou não, outras acabaram mesmo, e vários fins foram acontecendo, enfim. Então, a gente está diante dessa possibilidade real, concreta, de uma ausência de futuro, uma impossibilidade de planeta possível, né, para a nossa vida. Então, diante desse colapso, dessa imanência de fim, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente pensa um pouco nesse provérbio africano. Quando não souberes para onde ir, olha para trás e sabe pelo menos de onde vens. Porque a gente fica criticando, né, esse modo de vida, o capitalismo, enfim, é importante a gente fazer crítica, a gente conhecer, mas isso também deixa a gente, às vezes, um pouco inertes, né? A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe, mas como é que a gente muda? Não é individual, né? A gente sabe que não adianta eu mudar, você mudar, ela mudar, é uma coisa coletiva. Mas como que a gente consegue, né, fazer essa coletividade caminhar, pensar junto e transformar o mundo? A gente não sabe fazer isso, né? A gente não sabe por onde começar. Então, para a gente não ficar nessa inércia, e acho que também é um projeto, né, nessa apatia, de a gente achar que a gente não tem força, que a gente não consegue mudar. Então, se a gente começar a olhar para trás um pouco, saber de onde é que a gente vem, né, quais foram as histórias que viveram esse momento de fins de mundos, o que a gente pode fazer? De repente, olhar para trás e olhar para outros mundos, outras culturas, outros povos, a gente pode conseguir, talvez, mudar um pouco o nosso pensamento, né? Pensar em outras possibilidades, em outros caminhos. E daí a gente tem uma crítica ao discurso do desenvolvimento, porque o design pelo menos nossa área, a gente acredita que muitas das ciências sociais aplicadas, principalmente, né, e as outras ciências humanas, e o desenvolvimento do próprio mundo e o jeito que a gente atua no mundo, está atrelado a essa ideia de desenvolvimento. E a gente cria uma epistemologia dominante que vai direcionar a gente para um design, para outras ciências sociais aplicadas, um entendimento único e global, como se tudo que a gente produzisse pudesse ter um papel universal e de uma atuação que é a única possibilidade, né? A única coisa que pode ser feita, né? Como se aquilo desse conta de todas as outras coisas, né, que estão postas. E a gente fica preso nessa ideia do modernismo e fica reproduzindo um discurso que é positivista, né? E no design a gente vai construir essa imagem do profissional salvador, né? Que a gente brinca dentro do campo do designer, né? O design e o designer que são capazes de resolver todas as questões do mundo. Só que não é bem por aí, né? A gente continua a projetar produto, continua colocando coisa no mundo e sem pensar como essas coisas vão acarretar nesse lugar que a gente está hoje. A gente acredita que a disciplina do design talvez seja uma das que contribuem mais para a produção desse mundo com todas essas questões do antropoceno, né? E o Ailton Krenak vai dizer para a gente que a gente inventa essas formas, enquanto seres humanos, a gente inventa as formas de nos sentir pertencente a esse mundo. Então, a gente cria uma ilusão de continuar existindo. Então, como a gente é viciado na modernidade, a gente se projeta em matéria para além do nosso corpo. A gente vai construindo esse mundo com outras coisas para achar que a gente pode ficar aqui para sempre, né? E a gente se coloca como um ser superior, mas e todas as outras vidas que existem na Terra, né? Como que a gente pode achar que a gente é mais importante, né? Que a gente pode ser superior se a gente depende de toda a natureza para continuar existindo? Como que a gente se salva e não pensa nos efeitos que a gente produz, né? Assim, no mundo. E a gente, dentro da nossa pesquisa, a gente vai entendendo que tem uma questão do desencantamento do mundo, que é uma proposição do Weber, mas que é muito adotada pela Isabelle Stangers também, que ela vai falar para a gente do capitalismo feiticeiro, né? Que a gente se ilude dentro desse capitalismo, dentro desse sistema,
e continua produzindo esse mundo desencantado sem dar atenção para essas outras coisas que são tão fundamentais para a vida humana na Terra, né? Porque, no final de contas, a gente está sempre buscando permanecer existindo, né, enquanto espécie. Posso fazer um comentário? Pode. Que essa crítica do desenvolvimento, né, que a gente faz hoje, essa crítica de uma única direção, né, como se todo mundo mesmo, né, todas as pessoas, todas as vidas no planeta Terra tivessem que ir em direção a esse desenvolvimento, né? Então, se a gente perguntar para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, se aquela pessoa quer, né, ir em busca, em direção ao desenvolvimento, a gente espera que a resposta seja um sim, né? Quem é que vai falar que não, eu não quero ser desenvolvido, né? Então, todo mundo vai dizer que sim, que quer ir nessa direção. A gente não percebe a violência que é colocar toda a humanidade, né, todos os povos e culturas, numa única direção, num único caminho. E esse designer que busca, né, o que o designer faz? O design busca solucionar problemas, né? Isso que a gente aprende na faculdade. O design vai solucionar problemas, vai resolver problemas, vai resolver qualquer questão. E isso também é uma violência, né? Achar que uma pessoa, esse designer, vai resolver uma questão para o outro, é uma imposição também de um olhar, né, e de uma solução para a vida do outro. Eu estou achando que o meu jeito de fazer, né, de solucionar, é melhor do que o do outro. Então, é unicamente uma violência. Ela levantou a mão. Eu me lembrei que há muito tempo atrás eu vi um projeto de uma cidade norte-americana, de uma pequena cidade em que todas a iluminação pública foi rebaixada para que não, sabe, para ficar só na dimensão de um corpo humano, para que não se deixasse de ver as estrelas, porque por acaso a gente estava falando disso, né? Como existem soluções simples, a gente estava falando da toalha molhada no quarto para evitar a secura, com certeza vai aumentar muito a venda do umidificador, são soluções. Quer dizer, como é que a gente fala para a humanidade, de novo, que é importante ver as estrelas? É importante até para a nossa percepção de, sei lá, de humildade, de pequenez, ou então de dimensão real, né, no fim das contas, né? Porque tudo isso é uma ideia que a gente cria que fica sem pé na realidade, né? Sim, é isso que eu queria dizer. E a gente esquece de ver as estrelas e tem gente indo viajar para as estrelas. Nas estrelas, né? Uma doideira. Qual o impacto disso, né, no mundo, assim? Essa exploração do universo também, né? Por que a gente não pode apenas olhá-las daqui? E passa a sensação de que eu posso dominar o universo, né? Ver as estrelas é uma coisa, eu me colocar acima de todos os outros seres humanos e desafiar a própria estrela é o oposto disso, né? Exato. Mas esse design que... A gente está falando do design porque é o nosso campo, né? Mas a gente pode pensar em várias ciências, né? Não só o design. Que está aliado a esse discurso, né, do desenvolvimento, que está aliado a esse projeto moderno de pensamento universal, de construção de um único mundo, né, centrado nesse discurso do desenvolvimento, neodesenvolvimentismo hoje em dia, né, que a gente pode pensar também, ele é esse design desanimado, né, que a Marina comentou. Então, olhar para essas práticas, no nosso caso, na nossa pesquisa, né, tem gente que está olhando para outras coisas, também tem gente que está olhando para os fungos, os micélios, tem gente que está olhando para outras vidas, enfim, para outras culturas, a gente está olhando para essas narrativas ancestrais, né? Então, como é que a gente pode pensar, né, num campo, em fazer ciência também, fazer pesquisa, que é um ambiente também super hegemônico, né, a academia, como é que a gente pode trazer esses conhecimentos e validar eles academicamente, mudando um pouco o nosso pensamento, né, trazendo outras perspectivas para esse desencantamento do mundo e das ciências. Pensando a partir agora do design, né? Isso. Então, assim, a gente está a serviço, né, do capitalismo, e acho que essa é uma contradição, né, da vida, do próprio capitalismo e da nossa atividade profissional em si. A gente está, ao mesmo tempo, no mercado de trabalho, a gente é uma engrenagem desse sistema, mas que a gente pode também pensar, sendo essa engrenagem, que a gente pode pensar de uma outra forma, dentro do próprio sistema. Exato, embora a gente
Desculpa. Não, vai, pode ir. Embora a gente não necessariamente, né, a gente está aqui falando de um programa de pós-graduação, que talvez as pessoas vão atuar dentro da área acadêmica, assim como eu e a Carol, que embora a gente também esteja no mercado, a gente se volta muito mais para a vida acadêmica, a gente está formando as pessoas que vão estar ali no dia a dia construindo coisas para outras pessoas, né? Então, como é fundamental pensar essa teoria atrelada a outras perspectivas, a outras epistemologias, para que quem vai estar lá na frente daqui a 5, 10 anos possa enxergar o mundo de uma outra forma, né? Que seja oposta a essa dominante, né? Então, no design ainda tem uma coisa muito canônica de que escola você é formada, meio besta assim, né? Desculpa o termo, mas é a forma que a gente constrói também as disciplinas e um currículo e à medida que a gente vai trazendo essas outras epistemologias para dentro da própria universidade, como isso também pode transformar a prática no mundo, né? Assim, que é uma disciplina que é completamente aplicada, né? Uma porcentagem muito pequena vai pensar pesquisa, né? E como é fundamental a gente ter um caminho teórico visando outros saberes para transformar o mundo mesmo, né? Então, acho que é meio por aí. Transformar essa aplicabilidade, né, do design, essa prática. A prática. Pode falar, alguém levantou a mão? Fui eu. Daqui a pouco eu vou ficar ouvindo vocês, mas eu vou ficar em trânsito, então talvez não fosse a hora de falar, mas eu só queria dar um pitaco aqui. Vou dizer para vocês, né, assim, que a gente, assim, com essa disciplina até, né, a gente está justamente querendo pensar nessas práticas contra-hegemônicas, né, e a música, assim, ela por tanto tempo dentro da academia mesmo, dentro da formação, e ainda hoje a gente vê isso, aí o pessoal que está aqui mais recente, saindo da graduação, pode até falar melhor do que eu, que já sou do século passado, e o pessoal da produção cultural também aqui, né? Quanto que era tratada realmente como que a gente pensava que existiam coisas no mundo que não interferiam no mundo, né? Então, assim como design, né? As formas de se fazer música, de se pensar música, o próprio desenvolvimento dessa indústria da música, como se isso fosse uma coisa neutra ou que não tivesse impacto, né? E hoje a gente já começa a ver que o quanto que a indústria criativa, eu tenho pesquisado isso e visto isso, ela é nociva para o planeta, né? A indústria da moda, o quanto que ela polui, o próprio streaming, o quanto que... eu estava vendo um dado outro dia, né? Que 1 hora de Netflix equivale a poluição de não sei quanto lá de gás carbônico de um carro, né? Então, assim, se a gente realmente que atua em determinada área não parar para pensar de uma maneira menos pontual, né? A música, né? O design enquanto arte, né, a gente realmente cai nesse serviço, nessa prestação de serviço ao capitalismo, né? É isso, se a gente não critica, se a gente não entende, a gente está sendo instrumento, né, de aceitação, de continuidade desse modo de vida, né, que é esse modo de vida capitalista, né? Então, era só esse pitaco aqui. É isso mesmo. Todas as áreas têm que se posicionar de forma crítica, né? Entender que todo mundo, de alguma forma, contribui em serviço ou em serviço de um outro mundo, assim, né? Fala, Henrique. Oi. Então, pegando esse gancho da Luciana, na dança contemporânea, os grupos de pesquisa, está acontecendo a mesma situação a qual a Luciana agora se referiu. É muito interessante. Por exemplo, quando vocês mostraram o lago, né, lá no Canadá, de repente pode ter uma proposta, um exemplo, né, assim, a gente trabalha muito na dança contemporânea, assim, pelo que eu já vivi, né, veja a forma daquele lago, vamos dançar, tem que dançar, se expressar a partir do que aquele lago ele está lhe trazendo, entendeu? No teu corpo, assim. E você tem que mostrar
uma corporeidade, uma expressão corporal a partir daquilo que você está sentindo naquele lago, tá? Mas é engraçado que a gente não discute justamente isso que vocês estão trazendo. É muito interessante isso, é louco, né? Assim, e tá aí, né? Então, acaba reproduzindo, de novo, a gente volta né, com uma educação eurocentrada e a gente não sai dali, entendeu? Então, assim, então acho que o trabalho de vocês está trazendo isso assim, que há 1000 possibilidades. Eu estou vendo aquilo ali, mas eu posso criar coisas, né, e fazer uma nova discussão. Então, na dança também eu percebo muito isso, assim, né, dessa questão de você dançar. Eu estou falando dança, estou falando da dança contemporânea, né, que a gente usa muito o objeto, né, e esse objeto eu trago para o meu corpo e eu trabalho ele. Então, é por isso que na dança integrativa estou procurando fazer um outro caminho, que é você olhar os signos africanos, como o Campbell ele diz, de você olhar para trás os seus ancestrais e trabalhar isso no teu corpo, entendeu? E sentir o ambiente que você está. Essa é a ideia. Então, parabéns aí, porque está uma viagem maravilhosa, né? Obrigada, Henrique. É isso, como a gente altera, né? As formas como a gente enxerga o mundo mesmo. E daí, a Bárbara Seniek, é um ser superior, tô brincando, maravilhosa, que consegue ajudar a gente a pensar nisso, né? Assim, como que a gente precisa alterar de maneira radical a forma como a gente atua no mundo. E que esse mundo já é cada vez um tecido urbano disforme infinito, né? A gente vai crescendo da forma urbana, vai tomando conta dessa natureza, vai construindo outras formas muito menos naturais de vida, e daí talvez a gente devesse se questionar sobre isso, como que a gente está atuando nesse mundo, né? Como que a gente altera radicalmente a forma como a gente atua. E para ela, para conseguir fazer essa alteração radical da forma como a gente atua, a gente tem que pensar nos conceitos de ação e de humano. E sair de um pensamento que é dualista, que vai colocando a gente em oposições que são conhecidas, como cultura e natureza, que faz com que a gente seja o centro e a medida de tudo, né? Então, desfazer essas dualidades e bagunçar. Eu acho que tem uma proposição que eu e a Carol a gente faz, que é interessante, que não é tentar achar um caminho organizado do que vai ser, mas permitir acessar o que a gente desconhece, né? O que apostar em teorias e práticas que vão levar a gente para lugares que a gente não sabe quais são. E que talvez dali tenham coisas que são substanciais para pensar outras possibilidades de existência, assim, né? Para o ser humano e para a natureza, né? E a gente na nossa pequenez, né? Então, permitir que a gente não tenha controle sobre esses resultados, né? Que a gente não produza uma ciência que vá dar no lugar que é esperado, ou que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, o desconhecido, o que não é palpável, o que pode vir disso, pode ser uma bagunça, pode ser ruim, pode ser bom. O importante é mudar a forma de ação, mudar a forma como a gente se posiciona no mundo e tentar encontrar outros caminhos, né, para essa era geológica, acreditando que a gente vive, assim, né? De toda transformação que ao mesmo tempo que pode parecer, é um conceito, antropoceno, a gente está vivendo na pele, né? Olha, não sei quantos de nós estamos no Rio de Janeiro, mas o frio não teve em julho, agora em agosto a gente teve frio, e daí a gente teve menos 8 graus no Jacarepaguá, e daí tem as catástrofes climáticas todas do sul, todas as enchentes, as secas, queimadas, então é palpável, né? Tá aí, a gente pode sentir na pele, né? Essas transformações.
E a gente em menor grau do que o pessoal que está lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Acho que aquela imagem deixa de ser uma coisa distante, né? Porque antigamente, eu lembro, sei lá, eu adolescente, criança, enfim, se fala sobre isso há muito tempo, né? Sobre crise climática, enfim, não é uma novidade esse discurso. Talvez a novidade hoje seja que está perto da gente, da nossa realidade, né? Que antes estava lá nas calotas polares, né? Lá no urso polar, em cima daquela pedra de gelo. Hoje a gente vê o cavalo em cima do telhado, né? No meio de uma aguaceira. Então, está muito perto da gente. Então, eu acho que isso é que está mudando, né? Deixou de ser um discurso de uma coisa que vai acontecer no futuro, uma coisa que está acontecendo agora. E a gente está sentindo, né? Aquela coisa que a gente, no jornalismo, a gente fala muito isso, né? A gente só vai publicar notícia do que afeta a gente. O que afeta a gente é o que está perto da gente. Então, a gente não vai publicar a morte de uma pessoa, sei lá, no Egito. Vai publicar a morte de uma pessoa que morreu aqui no nosso bairro, né? Porque isso vai afetar muito mais a gente do que uma pessoa que morreu no Egito. Então, com o clima, acho que é isso que está acontecendo também. A gente ouve falar disso há muito tempo, a gente vê imagens disso há muito tempo, mas agora está acontecendo aqui, né, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, muito mais próximo. Fala, Elaine. Olha, gente, só estou interrompendo porque vocês disseram que seria uma boa estratégia de aula, né? É porque, assim, os pensamentos vêm, né? Então, assim, me passa muito pela cabeça, assim, o quanto que nós estamos dispostos a abrir mão do conforto, né? E do consumo. Como é que a gente recusa esse consumo, né? É igual aquele movimento, né, do boicote aos ônibus. Uma vez eu discuti isso com meu vizinho, se fizesse uma greve que teve de ônibus, alguma coisa, eu falei, quanto que a gente estaria disposto a andar? Quanto que a gente estaria disposto a pegar uma bicicleta? Quanto que a gente consegue dizer não? Quanto que a gente consegue dizer não para o consumo? A imprensa, por exemplo, eu sempre pergunto isso, mas por que que a gente só sabe as notícias dos mesmos lugares? O que torna perto e o que torna longe também é o que a imprensa traz. Por que que a gente não sabe de nada? Um dia, por acaso, eu vi a notícia sobre a polícia na Colômbia, como que estava todo mundo muito gordo, não conseguia correr, foi todo mundo malhar, porque a polícia tem que estar pronta para correr, certo? Então eu falei, caramba, olha lá, o que está acontecendo na Colômbia, que coisa, eu não sei nada da Colômbia, ou não sei nada, por que a gente, né? Então a gente só tem notícia da Europa e dos Estados Unidos, é isso que traz estar perto, podia estar perto de outra forma, então eu acho assim, cada um de nós, e nós em conjunto, quanto é que a gente vai dizer não? Ou quanto é que a gente só quer conquistar esse espaço, né? Porque, assim, o Elon Musk só existe porque ele é um símbolo, né? Todo mundo quer ser o super-herói. Ele só está lá para isso, não é para vender passagem para a gente, é só para ser um símbolo, né? Então, quanto que a gente vai recusar esse símbolo, né? Acho que é uma pergunta muito, assim, que eu me faço todo dia, né? Enfim, é isso. É isso mesmo. Tiago, quer falar? Eu depois quero comentar um negócio também. Oi, sim, eu estou aqui nas minhas reflexões. Queria primeiro parabenizar, porque eu acho que tem um cruzamento, assim, do que vocês estão trazendo com a nossa realidade aqui enquanto curso de música. Porque tem uma ideia, assim, que é uma ideia muito fantástica, assim, no sentido da fantasia, assim, uma ideia equivocada de que uma coisa que seja muito técnica, ela é deslocada da realidade política, né? Como se pudesse haver, dentro de algo que é técnico, uma isenção, né? Quer dizer, eu não tenho lado, isso aqui não tem efeito político, eu não preciso pensar politicamente isso aqui, porque o que eu estou fazendo é extremamente técnico. E vocês estão trazendo aqui para a gente, né, uma demonstração de como algo que é extremamente técnico, supostamente, né, a gente poderia supor que seria neutro, né, como que não existe neutralidade nenhuma nisso, né? Então, primeiro, eu queria reconhecer isso, assim, parabenizar por isso. Eu acho que só isso já seria, assim, de uma utilidade, de uma validade enorme, assim, para a gente aqui na realidade da música. Um segundo ponto é que essas questões que vocês estão trazendo, né, dos efeitos catastróficos que vocês estão trazendo a reflexão para a gente,
eles atingem de forma diferentes pessoas, né, no globo, né, tá aí o conceito de racismo ambiental para ajudar a gente a pensar nisso, tal. Então eu queria entender assim como é que vocês pensam a questão das relações raciais no meio disso tudo que vocês estão tratando, assim, né? E se seria dentro dessa prática que seria contrária aos efeitos os efeitos da nossa que a gente está criticando, né? Como é que isso se coloca? Boa questão, Thiago. Eu vou só fazer um comentário rapidinho em relação ao que a Elaine falou também, e tentar também, junto com o Thiago, responder. Quer dizer, já vou falar, não vou responder, obviamente. Mas eu acho assim, quando você falou das notícias, né, Elaine, dos policiais da Colômbia, enfim, que a gente tem da Europa, isso já é quando a mídia diz para a gente o que a gente vai saber e não vai saber, isso já é uma hegemonia, né? Alguém está dizendo para a gente o que a gente tem acesso ou não tem acesso. Então, e essa questão da neutralidade passa por aí também, né? Não existe uma imprensa neutra. E quando a gente seleciona o que a gente vai transmitir, seja no design, a cor que eu escolho num projeto, a imagem que eu vou usar para representar, isso não é neutralidade, né? Eu estou assumindo uma posição ali, seja ela qual for, de colocar uma pessoa negra ou não importa. Qualquer escolha que eu faça, eu estou me colocando. Então, essa neutralidade, ela de fato não existe. E assim, eu não tenho a resposta de quando é que a gente vai falar basta, chega, né? Mas as imagens relevantes que a gente vai mostrar passam um pouco por aí. É um basta que a gente, né, um limite que a gente coloca. Chega, não quero mais. Vamos nos levantar e fazer alguma coisa. Mas eu acho que essa dica que a Bárbara coloca nesse texto, né, de a gente romper com essas oposições, é uma dica, é um caminho, é um começo. Então, quando a gente olha para outros pensamentos, para outras práticas, seja dos povos originários, seja do movimento negro, seja das mulheres, né, da comunidade LGBTQIAPN+, a gente está abrindo o nosso conhecimento, o nosso pensamento para outras formas de pensar e viver. Então, quando a gente usa muito o exemplo dos povos originários, né, que tem uma relação comum com a natureza, não existe essa distinção, né, entre ser humano e natureza, é uma coisa só. Né, quando eles falam, a gente não está defendendo a natureza, a gente está se defendendo, porque nós somos a natureza. Né, então, não tem que defender a natureza como se ela fosse uma coisa lá inerte, e que eu, ser humano, tenho a minha força, a minha capacidade de defender, e eu vou lá e defendo a natureza. Eu sou essa natureza. Então, eu levo a sério quando alguém me fala que está conversando com uma pedra, né, está ouvindo o que o rio está dizendo, porque o meu pensamento moderno, hegemônico, né, da academia, não me permite entender que uma pedra pode falar comigo. Então, eu ter contato com esse pensamento me faz pensar que sim, é possível. Tem povos que conversam com as pedras, que leem os rios, que ouvem as montanhas, né? Se comunicam com outras vidas, e a gente acha que a pedra não é vida. Ou a gente acha que, né, enfim, outras culturas, outros povos não têm esse conhecimento, a gente não valida esse conhecimento. Eu estou falando a gente porque a gente vive nesse mundo, né? A gente a gente aqui faz parte de uma sociedade capitalista, urbana. Então, a gente está nesse mundo. E aí fica difícil falar isso, não, né? Não vou comprar o meu celular porque ele usa bateria, sei lá, aqui de lítio, ele destrói a Amazônia, então não vou usar o celular. Fica difícil, é uma contradição mesmo, e eu não tenho resposta de como é que a gente pode fazer isso. Mas eu acho que um caminho é esse, pensar para esses pensamentos, né, outros, olhar para essas práticas, outras, e pensar como é que a gente pode, dentro dessa sociedade que a gente vive, que é urbana, capitalista, como é que a gente pode tentar agir de uma outra forma, que não é dominando, que não é passando por cima de outras vidas, de outras culturas, de outros povos. Então, assim, acho que seria um caminho, né? Não é ainda a resposta final, né? A gente não está mudando o mundo assim, mas vamos começar, né? A gente tem que começar por um lugar, e eu acho que esse é um começo. Pensar de uma outra maneira a partir de outras culturas, outros povos que já pensam e agem de uma outra maneira. Daí quando a gente traz essa ideia de outras culturas e outros povos, a gente também entende que existem diferenças que são muito marcantes entre as pessoas que estão aqui, né, inclusive nessa sala e na academia e no mundo, né, a gente entende que não somos todos homogêneos, que o ser humano tem suas diferenças e que essas crises vão atingir as pessoas em maior ou menor grau, dependendo da condição que ela tem de vida, né, de acesso.
uma questão de classe também, né, que o capitalismo produz, né, assim, essas diferenças todas, e as pessoas vão ser afetadas de formas muito diferentes. E como a gente tenta produzir nessa diferença também, né? Luísa, eu estava terminando para te dar a palavra, pode falar. Olá, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu cheguei 20, 30 minutos atrasada, mas eu estou ouvindo umas questões, assim, queria parabenizar também a apresentação, questões muito relevantes, tudo isso que o Thiago disse, muito relevante, pensar, né, a partir de todos os lugares que tem uma incidência na nossa vida de uma maneira geral. Mas tem umas coisas que me incomodam, tipo assim, vocês falam, a humanidade, né? Esses generalismos, assim, né? Que humanidade é essa, né? Mas o capitalismo, o que seria o não capitalismo, né? Como se o capitalismo fosse um demônio que estivesse... O que é o não capitalismo, então? O que seria... né? O que a gente poderia dizer em relação a isso? E, por exemplo, quando vocês falam humanidade, o Nego Bicho dizia que ele não era ser humano, né? Ele já se colocava fora desse discurso. A humanidade isso, a humanidade isso, aquilo, ou essa coisa que vocês falam, gente, não sei se eu faço parte disso também, não sei quantos de nós aqui fazemos parte disso, né? Tem gente no mundo que vive completamente fora dessa estrutura, né? Que vocês estão desenhando aí. E eu acho que vocês têm conhecimento disso, que vivem em comunidades que não são nem capitalistas, nem comunistas, vivem muito mais sobre uma ética de um comunalismo, por exemplo, de uma autossustentabilidade, e não são poucas pessoas, são milhares de pessoas, por exemplo, se você for na África, por exemplo, né? Então, não sei se essas pessoas também se consideram humanidade nesse sentido. Então, sobre essas palavras mesmo que a gente usa no cotidiano, até que ponto elas não são colonizadas ainda, como a gente tem que mudar o nosso vocabulário, como a gente... o Malidoma Somé, que é um filósofo africano, ele diz que o homem ocidental, né, no Ocidente, de uma maneira geral, as pessoas gostam de interiorizar, de falar, e que não tem muito acesso à experiência, né? Que a gente precisa experimentar, né? No sentido de também precisar agir para poder entender as coisas, senão a gente não tem acesso ao conhecimento só lendo, escrevendo, né? Esse modos acadêmicos aqui que a gente vive, que é extremamente colonial. É só uma parte mesmo que eu estou fazendo, colocando esse meu incômodo, assim, com essa maneira, né, de a gente falar, de vocês estarem falando, né? E eu também acabei falando a gente, mas estou incluindo nisso aí também, de uma certa forma, né? A humanidade, como se todos nós fôssemos essa humanidade que faz isso, que faz aquilo, tá? Sobre a égide do capitalismo, não sei o quê. Na verdade, eu acho que isso é um tanto falacioso, mas vamos... é só uma parte. Obrigada. Talvez essa meia hora que você perdeu, Luísa, você não tenha ouvido que a gente realmente quer ouvir essas outras vozes possíveis de construção de mundo e pensar o que a gente produz hoje, né, assim, nesse sentido, de conseguir envolver outras formas de vida para solucionar não, né, mas criar outros caminhos e possibilidades de mundo para o que a maioria vive aí, né, enfrenta. Carol, pode responder. Não, eu acho que é isso. A gente, quando falou sobre o antropoceno, né, a gente falou que o próprio termo, né, antropoceno, é isso, ele está criticando
colocar o ser humano, né, nesse centro dessa nova época, né? Que ser humano é esse? Então, vários pesquisadores teóricos têm proposto outros termos, né? É o capitaloceno, é o tecnoceno, enfim. Que nome se daria para essa nova época? O fato é que a gente está vivendo, né? O mundo está numa crise climática, num novo regime climático. E isso está atingindo todos os povos, né? A sociedade moderna capitalista urbana, os povos que vivem em comunalidade, enfim, gente aqui no Brasil, na África, na Alemanha. Tá pegando para todo mundo. Claro, como o Thiago falou, uns vão sofrer mais, né? O racismo ambiental, ele existe. Então, os povos, talvez de países, né, não queria falar que é em desenvolvimento, mas nem em periferia, não queria usar essas dualidades, mas que tem mais recursos, que tem menos recursos, vão ser mais afetados. Tem gente que está vivendo em bunker, está construindo bunker para viver. Tem gente que está, né, planejando sua viagem para Marte, para colonizar Marte. É claro que isso atinge as pessoas de formas diferentes. Então, a gente está pensando, quando a gente fala a gente, né, inserido na sociedade moderna capitalista. Nem todos são, nem todos vivem dessa maneira, e o que a gente está querendo é justamente olhar para essas pessoas que não vivem dessa maneira, para esses povos, para esses grupos que não vivem dessa forma dentro desse modus operandi dessa sociedade moderna capitalista, que a gente entende que foi o que colocou a gente nesse momento de possibilidade de fim, né, de mundo para a gente, porque, né, os mundos já acabaram diversas vezes, mas para a gente talvez agora seja um momento, para a gente, ser humano moderno urbano, né, porque para outros seres humanos também já acabou muitas vezes os mundos, e já se reconstruiu várias vezes. Então, é um pouco disso que a gente está falando. E na nossa prática, assim, nessa disciplina, né, nessa aula de hoje, e que a gente tem feito nossa pesquisa, é olhar especificamente para um determinado pensamento, né, determinada prática, que é a prática de terreiro, dos povos de terreiro. Então, eu sei que existem outros povos, outros lugares, outras culturas que também pensam outras questões, mas a gente está tentando entender um pouco né, esse bem focado, bem delimitado, né, bem, enfim, específico, mas existem milhares de outras pessoas, e não sei como é que se denominam, se são humanidades ou não são, pensando também e vivendo de outras maneiras. E é para pensar nesse chega, né, como é que a gente fala não, como é que a gente não basta, eu também não sei, não tenho essa resposta. Mas a gente trouxe a proposta de pensar imagens relevantes, porque, de novo, né, a gente vem do campo do design. E para o design, a imagem, a representação visual, ela é uma ferramenta muito importante, né? E também, para a gente pensar que a gente quer mudar o nosso discurso, a imagem tem que acompanhar esse discurso, né? Eu não posso ter um discurso e usar a mesma representação visual hegemônica para representar um novo discurso. Então, como é que a gente pode pensar em outras visualidades também? E a gente está pensando nas imagens relevantes, pensando que imagens relevantes, não sei se vocês conhecem, mas é um termo que, não sei, quem pesquisa muito essas imagens é o Didi Uberman, ele é um filósofo e pesquisador da história da arte. Ele tem textos, enfim, livros que falam sobre imagens relevantes, e levante seria essa consequência de uma sensação de que o limite foi ultrapassado, né? Então, para mim, o limite foi ultrapassado, chega, eu vou me levantar, né? Eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer alguma coisa. O levante, ele procura dar fim a uma condição que se pareceu, né? Que se sofreu por um tempo mais do que razoável, né? Então, é o basta, é o chega, não suporto mais esse peso, né? Vou me levantar. Então, no levante, a gente se coloca de pé, a gente assume uma outra postura, a gente assume os nossos corpos, né? A gente se prepara para agir e romper com essas correntes que nos prendem, nos aprisionam, né, nesse modo. E aí que tem a figura do Atlas, né, essa figura mitológica que carrega o peso, né, do mundo, que no caso não é o mundo que ele carrega no ombro, é o próprio céu, né, é a abóbora celeste que ele está carregando, então ele carrega esse peso. Tem essa imagem do errante, do judeu errante, do Chagall, e a imagem dos retirantes, do Portinari, representando pessoas que, né, deram um basta, figuras, enfim, momentos, né, de que você se levanta e fala, chega, não fico mais nessa situação, vou fazer alguma coisa, né, vou mudar a minha perspectiva, né, vou me levantar e vou para um outro... Vou mudar de direção, né, vou sair daqui dessa condição que me prende.
E aí a gente pode pensar nessas imagens de levantes de formas mais contemporâneas também, associar outras imagens a um levante. Essas duas imagens, essa do catador da esquerda, né, do Sérgio Amaro Vidal, ele é catador de latinha, circula muito pela Zona Sul do Rio de Janeiro, não sei se vocês já viram, carregando, né, essas latinhas que provavelmente ele vai vender, né, ele cata e vende depois, mas o tamanho, né, desse peso que ele carrega, né, desse fardo que ele carrega nas ruas da cidade, catando latinha. E essa outra imagem, que é o carregador do Goya também, mostrando uma pessoa também carregando, né, sustentando ali um peso. E a gente pensa que essas reflexões do Dilberman, né, quando ele traz essa ideia das imagens de levantes, sobre esses levantes, ela tem relação com esse desobedecer. Né? Então, eu estou desobedecendo uma condição que está me sendo imposta, né, de alguma forma. Mas isso tem a ver, essa desobediência tem a ver com o ato de desejar. Né? Eu preciso desejar mudar essa minha condição para tomar essa atitude de me levantar e de me opor a esse sistema, de me opor a essa condição que me foi imposta. Então, desobedecer aos poderes dirigentes, o desobedecer por si só, né, ela não é suficiente se eu não desejo transformar a minha vida, se eu não desejo transformar essa minha realidade, essa minha condição. Então, não basta só eu vou desobedecer por desobedecer, né, você, enfim, rebelde, vou me rebelar contra alguma condição, mas eu preciso desejar essa transformação. E isso que ele vai chamar de vida outra. É uma vida outra que nasce, eventualmente, do nosso despertar, dessa nossa consciência, da condição que nos é imposta e do nosso limite, que foi, né, que a gente se coloca e fala, aqui basta, né, chega, vou tomar uma atitude e vou me movimentar, vou me levantar, vou transformar a minha vida, né, vou partir para uma vida outra. E esse despertar, ele vai dizer que é o momento entre o sono e a vigília, esse momento do instável, onde, de certo modo, a gente toma consciência, a gente toma ciência, ainda que com imagens, né, que a gente não tem ainda muita nitidez, né, ela é a gente não sabe muito como fazer, ela ainda é um pouco confusa, mas a gente toma consciência daquilo que está nos reprimindo de alguma forma, né, então é isso, a gente não sabe muito bem o que o capitalismo faz, mas a gente está dentro dessa engrenagem, por mais que eu queira, por mais que eu entenda que, né, é um modo de vida que não está funcionando, não está dando certo para a maioria das pessoas, está dando certo para 3 pessoas no mundo, né, desses bilhões, 5 pessoas estão se dando bem, à custa de quê, né? De quê? E enquanto outras pessoas estão morrendo, literalmente. Então, eu ainda não sei muito bem o que fazer, é uma imagem que ainda está meio embaçada para mim, mas eu tomo consciência de que alguma coisa não está certa, não está funcionando. Então, é nesse momento que a gente acorda do nosso próprio sonho e tenta partir por uma possível efetivação, concretização desse movimento, né, desse levante, de vou me levantar e vou fazer alguma coisa, vou romper com esse modo. E aí o Didi Huberman vai definir esse modo de levante, né, esse se levantar, essa atitude, esse gesto do se levantar, que se expressa nesse movimento, né, como um voo do corpo, como uma revolta da nossa própria consciência, do nosso próprio psiquismo. E aí, pensando em outras imagens, né, agora a imagem propriamente desse gesto, né, do levantar, né, de quando eu rompo com essa minha condição, busco, né, me livrar desse peso, me livrar dessa consciência, me livrar desse modo de vida, é um gesto que a gente representa, basicamente, né, que é muito representado nas manifestações, né, quando a gente procura fotos de manifestação, a gente vê nessas imagens dos braços levantados para cima, né, das pessoas, os braços erguidos, em direção ao céu, né, se colocando contra, né, estou me livrando desse fardo, estou me livrando desse peso, que me neutralizou, me condicionou a um estilo, a uma vida, né, que eu não quero mais. Então, eu me liberto. É um gesto de libertação, né? Então, a gente está olhando para essas imagens de levantes para pensar como é que a gente pode visualizar até, né, em outras formas de vida que fazem esse levante diariamente. E essa outra imagem da direita é a capa de um livro, Saúde Yanomami, que mostra também, é um desenho que mostra eles com os braços também levantados, né, nessa ideia de sustentar o céu, né,
nessa ideia de segurar, né, em conjunto ali no coletivo, eles estão segurando nessa queda do céu. Então, a gente está olhando para essas imagens, pensando como é que a gente pode transformar essas imagens a partir dessas narrativas que a gente está ouvindo, né, que a gente está coletando e transformando nessas escritas. E aí, não necessariamente a gente está pensando no gesto em si do levante. A gente vai mostrar umas imagens que a gente fez a partir de uma oficina, que o Henrique participou, a Lu também participou, mas ela já teve que sair para levar o Benjamin. Mas, enfim, eu e Marina, a gente propôs uma oficina a partir da narrativa ancestral, de uma narrativa ancestral, do depoimento da fala da Cabocla Jurema, que eu coletei nesse terreiro que eu frequento, né, que eu participo. E aí a gente ouviu, a proposta da oficina foi que a gente ouvisse a escuta da fala da Jurema, e aí a gente iria escolher uma parte, foram 6 pessoas, eu acho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7. Pessoas que participaram da oficina. A gente ouviu, eu botei o som, o áudio da Jurema falando, e aí é um áudio que, imagina, né, foi um áudio que eu gravei no celular, no momento de uma gira, né, com outros caboclos dando consulta, então era um áudio muito difícil, às vezes, né, de entender o que ela estava falando, mas eu tenho essas falas transcritas, né, eu transcrevi todas essas falas para botar no papel, para registrar, né, a fala. E depois a gente leu a fala da Cabocla Jurema. E aí, essas pessoas que participaram da oficina, a gente escolheu um trecho para representar essa fala, para criar uma imagem para essa fala da história da Cabocla Jurema. E a gente pediu que fosse o mesmo trecho, né? A gente não queria que cada um fizesse um desenho ou criasse uma imagem de um trecho dessa fala. A gente queria que todo mundo fizesse uma imagem para o mesmo trecho, para a gente poder pensar nessas possibilidades, né, diferentes de representações a partir de um texto, a partir de uma narrativa. E esse foi o trecho que os integrantes da oficina escolheram, que fala: a mãe de Jurema deixou Jurema num pé de árvore e foi embora. Jurema não conheceu a mãe. Essa árvore, o nome dela é a árvore da Jurema, que tem a folha da Jurema usada para fazer banhado. É dessa árvore. Por isso o nome da Jurema. Nessa árvore, o caboclo Tupinambá pegou o Jurema para criar. Foi ele que criou o Jurema. Tem 2 irmãs, a Jandira e a Jupira. Então, a gente escolheu, todo mundo escolheu esse trecho, e a gente, com vários materiais dispostos, né, disponíveis, hidrocor, lápis de cor, giz de cera, pastel, enfim, colagem, tecido, cada um criou uma imagem para representar esse momento da vida, da história da Cabocla Jurema. Quer comentar alguma coisa, Marina? Não, pode ir. E aí a gente trouxe os resultados dessas imagens que foram criadas. A gente chamou essas imagens de levantes regenerantes. A gente evocou essas imagens a partir dessa narrativa ancestral da Cabocla Jurema. A gente acredita que a resistência desses povos, pensando nos povos de terreiro, são atos que constituem, sim, o levante. Apesar de não serem imagens, né, que carregam um gesto de levante, são imagens que carregam a resistência de povos e de vidas que resistem a esse projeto hegemônico colonial moderno, capitalista, né? Essas imagens, elas emergem a partir dessa narrativa da Cabocla Jurema, que a gente ouviu, que a gente leu, e elas também podem ser entendidas como regenerantes, porque o regenerante, o regenerar, ele envolve o cicatrizar a fatura, que existem diferentes formas de interpretar a realidade. O regenerar, ele requer a criação de um elo de ideias e de intenções capazes de conectar essas visões de mundo que foram reduzidas a módulos. Então, essa ideia está num livro, essa ideia de imagem regenerante, está num livro chamado Imagens Surgentes. Depois a gente vai passar, eu pedi para passar referência para vocês, mas alguns slides já tem as referências, mas o que eu tiver de PDF eu vou deixar com a Lu para ela e com o Henrique, né, para eles compartilharem com vocês algumas leituras. Que outras imagens que foram criadas para essa fala, e a gente pensa que essa imaginação e o resgate dessas outras narrativas, no caso aqui específico do nosso trabalho, da nossa pesquisa, são narrativas desses povos de terreiro, né, dessas ancestralidades, mas poderia ser qualquer outra narrativa,
elas podem nos ajudar a nos encaminhar para um outro modo de pensar, né? A nos apresentar outros pensamentos, a narrar e praticar outros mundos, né, que a gente habita. Existem muitos mundos dentro desse mundo, né? A gente habita um deles. Então, para isso, a gente acredita que é urgente mobilizar esse nosso imaginário, que também é um imaginário colonizado, né? A gente fala de colonização aqui da academia, da mídia, do que a gente lê, mas o nosso imaginário também é colonizado, né? Essas imagens que a gente tem de referência são imagens que foram colonizadas também. Então, para a gente poder criar imaginários que sejam mais abertos, né? Que possam nos dar possibilidades de futuro, que, por enquanto, não nos parecem claros, né? Nesse momento. A gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Então, talvez com essas imagens, a gente pode pensar em abertura de mundos, né? Uma encruzilhada, né? Em aberturas de caminhos. Então, os rastros dessa colonização, né, como eu falei, eles vão muito além desse ser, desse saber e do poder. Eles também se refletem no nosso imaginário, que ele é individual, mas também é coletivo. Não é só o meu imaginário, não é só o seu imaginário, é o nosso imaginário enquanto sociedade ocidental moderna. Por isso que a gente tem evocado essas imagens, ou trabalhado, né, tentado evocar essas imagens que nos levem a imaginar outros mundos e modos de viver possíveis. E aí o Didi Uberman vai dizer que a imaginação ela está na encruzilhada exata do sensível e do inteligível. Então, a gente propõe a ler o mundo a partir dessas imagens de levantes, né, de levantes regenerantes, que seja, com uma tentativa de superar também formas de colonialidade. Então, a gente está tentando romper com essa colonialidade, não só a partir de um pensamento, né, de um texto, enfim, de um referencial epistemológico, mas também de uma comunidade que ela é imagética, que ela é imaginária, né? Que ela está no nosso imaginário individual e coletivo. E aqui é Pode falar. A possibilidade de entendimento das imagens, né? O que a linguagem falada, escrita alcança e o que a imagem alcança, tem dimensões que são muito diferentes, né? No entendimento do sensível. Vocês que estão na música sabem que a linguagem da música também é capaz de provocar na gente outras coisas que vão muito além, que são muito mais abertas do que a linguagem escrita, né? Então, pensar e imaginar o mundo pela imagem também é uma forma de ampliar a capacidade de encontro de outras saídas, assim, né? Do que a gente está entendendo como o fim do mundo. Tiago, pode falar. Sim, eu estou pensando aqui um pouco sobre essa questão dessa... Como que as nossas lutas, né, elas passam muito pela questão semiótica mesmo, assim, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Clóvis Moura, e eu estou lendo um livro dele que é do Bom Escravo ao Mau Cidadão, onde ele vai fazendo reflexões sobre essa passagem do período escravista para o período seguinte, capitalista, né? Assim, como que o negro ele não se insere automaticamente nessa sociedade de classes, né? Porque ele é substituído pela mão de obra imigrante e tal, enfim. Então, o negro fica nesse lugar de marginalização. E ou ele fica no lugar de aceitar isso, ou quando ele questiona de alguma forma, ele é esse mau cidadão, essa figura perigosa, assim. Então cria-se essa imagem, né? Por isso que eu estou falando de semiótica, assim, essa imagem do negro enquanto perigoso. Quer dizer, o negro não pode falar, ele não pode questionar, ele não pode se colocar porque ele é automaticamente visto como perigoso. A minha pesquisa é sobre carnaval. E nessa pesquisa de carnaval, eu penso como que algumas imagens, e principalmente a imagem do diabinho e do índio, que são duas fantasias que foram muito, muito importantes no século XIX, início do século XX, eram vistas como imagens assim, altamente perigosas. Assim. E essa coisa do perigoso vem vindo, né? A gente está falando de cultura de terreiro, como essa demonização do terreiro acontece agora. Né? Eu moro aqui bem pertinho do Complexo de Israel, assim, um lugar onde os terreiros estão sendo perseguidos, quebrados, as pessoas estão sendo, pais de santo, mães de santo são até assassinados, enfim. Essa coisa de uma imagem do perigo, né? Então, como é importante
a gente criar ressignificações, né? A gente criar novas imagens, não só para pensar novos mundos, né? Eu concordo plenamente com isso, nessa possibilidade da gente ampliar o nosso horizonte utópico, né? E a semiótica é importante nisso, mas também de criar novas formas de ver o mundo da agora, né? Porque as violências estruturais que são construídas, elas são construídas muito em cima da imagem, né? Então esse debate da imagem, assim, essa disputa, né, da imagem, ela é fundamental mesmo, assim. Só um comentário. Sim, perfeito. E acho que para além do futuro e do presente, a gente também poder imaginar os outros passados, né, com essas imagens que a gente pode construir agora. Como é que a gente retoma o que foi silenciado, o que foi apagado, o que não é lembrado, né, o que foi marginalizado, a partir da imagem também, né, da construção dessa imagem do passado. De poder contar essas outras histórias a partir da imagem. E a crise é estética, além de política, ambiental, né? A crise é múltipla, é sistêmica. É sistêmica, é isso. Muito bom, Thiago. Obrigada pela colocação. Obrigada, Thiago. É exatamente isso. A Judith Butler, ela é filósofa, acho que é antropóloga também, ela fala que no Levante existe uma mudança de perspectiva, né? Você sai de uma condição que você está muito, naquelas imagens, né, que a gente viu, a pessoa está olhando muito para baixo, né, porque ela está com um peso, segurando um peso, e quando ela se levanta, né, ela muda a perspectiva, ela fica ereta, né, ela olha para frente, ela olha, enfim, para um outro sentido, para outra direção. E a gente já começa a reconhecer que esse sofrimento, ele não é individual, né? Eu não carrego esse peso sozinha. Esse sofrimento, ele é de várias pessoas, né? De um nós, de uma comunidade, de um povo, de uma sociedade. E a gente, nesse levante, a gente pode compartilhar esse sentimento de indignação, né? A gente pode, juntos, de repente, né? E aí, enfim, é difícil a gente pensar, né, nessa coletividade. A gente não sabe do outro, né? Mas, enfim, em pequenos grupos, a gente consegue pensar nesses atos mais coletivos, né? Nessas manifestações que são coletivas. Então, essas imagens, elas apresentam, elas reúnem a força desses levantes de povos, vários povos, né? E aqui a gente está trazendo os povos dessa perspectiva afro-indígena, porque a gente está trazendo essas imagens a partir de uma narrativa, né, de uma caboclo, de um terreiro de umbanda, tentando dar visibilidade a outros possíveis levantes, né? Que não sejam aquela imagem do gesto do levante, né, de você se erguer, de você se levantar, propriamente dito, né, um corpo que se levanta. Mas a gente pensar como é que essas imagens criadas a partir dessa narrativa também constituem um levante, né, porque elas representam narrativas que foram e continuam sendo silenciadas, continuam sendo violentadas por uma política de apagamento, de esquecimento, de silenciamento, né, dessas outras culturas. Então, essas imagens que a gente está apresentando dessa oficina, elas não sustentam fardos, né? Elas não se livram desse fardo que foi imposto a elas, né? Como o Atlas fez quando carregou o peso do céu, como, enfim, aquelas outras imagens que a gente apresentou carregam. Mas elas trazem essa possibilidade, né? Essa potência de buscar curar esses traumas que a gente continua vivendo, que a gente continua sofrendo, né? Que esses povos de terreiro hoje continuam passando, né? Não só os povos que chegaram aqui no Brasil, não só os povos originários que estavam aqui e foram violentamente atacados, mas hoje que esses povos, essas pessoas que existem hoje, que vivem nesse mundo contemporâneo hoje, continuam sofrendo essas violências. Então, como é que a gente pode romper com esse silêncio? Como é que a gente pode dar visibilidade para isso que se vive hoje, que é histórico, né? Que não é de hoje, que tem toda uma história por trás disso, e a gente transforma essa narrativa numa coisa mais visível, né? Essa prática de terreiro numa outra visualidade, né? A gente cria uma outra linguagem, que não é só a linguagem do terreiro em si, né? Daquela prática ali dentro, né? Você só tem acesso, você vai ao terreiro. A gente pode trazer o terreiro para fora do terreiro, né? Trazer o terreiro para o mundo, abrir ele para outras acesso a outras pessoas, que outras pessoas possam acessar o terreiro sem ser dentro do próprio terreiro. Para pensar nessa outra perspectiva. Então, por isso que a gente está considerando que essas imagens são, sim, imagens de levantes e são regenerantes porque elas buscam curar, né, essas feridas. Pode falar, Henrique. Não, então, você pode voltar de novo Posso. Nessa imagem anterior? Então, esse trabalho
do Paulo Duque, né? Assim, nossa, é louco, né? Porque você, não sei, eu vejo nessa imagem o espírito, né? Entrando na árvore e, ao mesmo tempo, saindo dela, e ela queimada, vamos dizer, né? Assim, né? Mas, ao mesmo tempo, sobrou alguma coisa, sobrou um pedaço que dá para começar a partir dali, né? Assim, é bem louco, lindo, muito bonito mesmo. Legal essa, né? Assim, que inspiração do momento, era só para pontuar isso. É uma imagem muito bonita mesmo. É muito bonito mesmo. Lindo. E tem a Jandira, Jupira, a Jurema, todas A mãe elas. da Jurema. A mãe da Jurema. Lindo. O Tupinambá. Professora, eu Oi. estou muito impressionada com Pedro Daqué. Estou procurando aqui, porque é um artista, assim, visual, bem conceituado, porque eu tô realmente muito impressionada. Ele é pedagogo, ele está terminando a graduação ainda em pedagogia, e essa foi uma oficina que a gente quis chamar pessoas que não são artistas canônicos, vamos dizer assim, né? Que tem a arte e o desejo pelo desenho, mas que não necessariamente se reconhecem enquanto profissionais, né? Nossa. Então, Pedro explorou aí a sua capacidade criativa da melhor forma possível, mas ele não é uma pessoa famosa por ser ilustradora, não. Caramba, tá bom, obrigada. Vou contar para ele. Com certeza. Muito impressionada, muito impressionada. Esses foram os desenhos que a gente reuniu, né, dessa oficina. Foi a primeira oficina que a gente fez. Ainda virão outras, espero. Mas a gente está nesse exercício, de criar essas imagens a partir dessas narrativas ancestrais, seja da Cabocla Jurema, seja da Preta Velha, enfim. A gente tem algumas narrativas que a gente pode usar ainda, mesmo o mesmo trecho, né? Enfim, não tem que ser sempre uma fala nova, mas cada vez que a gente fizer, né, uma oficina com esse mesmo trecho da Jurema, a gente vai ter, com certeza, outras imagens completamente diferentes. É legal falar que esse texto, que era um áudio da própria Cabocla contando sua história, um texto é relativamente grande, né? Ela conta a história da vida dela, assim, né? E todos esses desenhos que estão representados aí são especificamente de uma única cena. E é muito interessante ver como a interpretação de cada... E a ideia é que as pessoas não troquem necessariamente sobre a sua própria imaginação no momento, mas que desenhem conversando, né? Aquilo que imaginam e sentem e o que aquele texto evoca para elas, né? E as representações são completamente diferentes, assim, né? Sobre uma mesma cena. Isso é uma coisa que a gente está querendo explorar também, né? Como que a imaginação acontece a partir de cada indivíduo de uma forma muito peculiar, específica, né? Assim. Henrique, pode falar. Então, até pedir para, de novo, em cima do que você está falando, é bem legal, voltar às outras duas. Eu queria ver lá da Luciana. Olha só, tão interessante. Eu participei na Unicamp, numa disciplina do professor Samaim, um antropólogo visual. Então, obviamente, ele trabalhava com imagens, né? E uma vez ele montou um trabalho conosco sobre 110 imagens de fotógrafos considerados os melhores do mundo. E aí ele pegou uma imagem de cada um deles, assim, foi incrível. E a gente fez um trabalho incrível. Inclusive, até você cita ali o Didi Habermas, né? E ele trabalha, eu até fiz um trabalho em cima desse autor. Então, olha só, esse trabalho aí da Luciana, assim, interessante, olhando agora que eu não tinha visto, né, com outro olhar e tal, me dá uma impressão assim de uma cebola, né, abrindo e trazendo alguma coisa, porque o Samaim, ele sempre falou para a gente o seguinte: quando você olhar uma imagem, fica parado olhando ela e vai abrindo
ela para você entrar cada vez mais dentro. Ele sempre falava isso. E olhando agora, eu não tinha percebido, né? Eu vejo como uma cebola assim se abrindo, né? Então trazendo alguma coisa, alguma informação para a gente, e ao mesmo tempo assim, o meu olhar como artista me parece uma vulva, né? Assim, aberta e trazendo uma vida, subindo uma vida, sabe? É uma coisa muito... Você vê, na dança a gente já ia ser louco isso aqui para trabalhar. Sim, Muito. mil possibilidades de interpretação. Exatamente, né? E que a gente pode justamente conversar com o que vocês trouxeram do antropoceno, né? Então, assim, fantástico. Parabéns aí pelo trabalho, né? E depois eu vou querer ver algum texto sobre esses regenerantes que eu acho que vai discutir. Obrigada pela interpretação, viu? Pela parte que me toca. Ah, meu Deus. Ela tá aí, olha só. Tá aí, a gente achou que ela tinha fugido. Não, e pior que está gravando, né? Tá gravando. Aqui não falamos nada demais. Mas vamos. Sigamos. Bom, esse é o trecho que eu tinha falado, né, sobre imagem regenerante, que está nesse livro chamado Imagens Insurgentes, e é um capítulo do livro, né, da Sheila Cabot, que ela traz esse conceito de regenerante, imagem regenerante. Ela fala que são imagens que carregam a vontade de cura dos traumas herdados, cura que estaria no enfrentamento e retomada da ancestralidade, mas também no desejo de transformação, operando a mudança que deixaria de priorizar o olho da modernidade colonial capitalista, eurocentrista, abrindo espaço para outro olhar, não colonial, para uma nova subjetividade coincidente com a decolonialidade. Então, foi a partir da leitura desse texto que a gente juntou, né, tanto a definição do levante, de Huberman, quanto a ideia do regenerante, da Sheila Cabot, Geraldo, para pensar nessas imagens como imagens de levantes que são regenerantes, né? Carregam as duas coisas. E aí, como a gente falou no início, não sei se foi, não lembro quem comentou, foi a Elaine, talvez, sobre a questão das estrelas, da iluminação da cidade. O Huberman também tem outro texto, um livro pequenininho chamado A Sobrevivência dos Vagalumes, que é muito bonito, assim, o livro. Ele é pequeno mesmo, é curtinho e é muito poético, assim, que ele vai falar dos vagalumes, né? Associando a imagem aos vagalumes. E aí a gente também, né, influenciada por essa leitura desse texto, a gente começou também a pensar nessas imagens produzidas a partir dessa narrativa de resistência, né, regenerante. A gente pensa na delicadeza e na força desses vagalumes. E ele vai dizer que a gente precisa observar os vagalumes no presente da sua sobrevivência. E aí tem uma fala, assim, um trecho bem curtinho, que é um diálogo, que a pessoa fala: você percebeu? Os vagalumes estão sumindo. E, de fato, se a gente pensar hoje, né, nesse mundo aqui, né, na cidade, né, no mundo urbano, com essa luminosidade toda desses grandes centros urbanos, dos prédios, né, dos monumentos, é tudo muito iluminado. Não existe mais aquele breu, né, a escuridão. Então, a gente não consegue mais ver. Até mesmo nas áreas mais afastadas, nas áreas rurais, né, é preciso de uma sensibilidade para a gente poder perceber a existência desses, né, pequenos seres de luz. E aí tem uma frase do Emicida, não lembro qual é o nome da música, mas que ele questiona, né, se é só na escuridão que se percebe os vagalumes. A gente pode dizer que não é só na escuridão que se percebe os vagalumes, né, mas para isso a gente tem que estar atento, a gente tem que estar sensível à existência desses seres. Então, se a gente olhar bem, né, buscando a presença dos vagalumes, né, a gente pode pensar que eles insistem em viver, né, eles sobrevivem, eles continuam brilhando mesmo nas cidades, mesmo nos grandes centros urbanos, que a luz, né, artificial, ela se sobrepõe àquela luzinha do vagalume. Mas se a gente estiver atento, a gente consegue perceber a presença deles. E o Didi Huberman vai dizer que é somente aos nossos olhos que eles desaparecem, né, pura e simplesmente, eles continuam existindo. Eles desaparecem apenas na medida em que o espectador renuncia a segui-los. Então, quando eu deixo de me importar com eles, né, quando outra coisa me chama a atenção, eles vão morrer, de fato, para mim, né? Mas eles estão ali. Eles vão morrer porque eu deixo de seguir eles, né? Eu deixo de tentar perceber e de ver a existência deles. Então, essa oficina que a gente fez, ela não deixa de ser também um despertar,
para a existência desses seres, né, que estão bem perto da gente e que muitas vezes a gente não enxerga. Os vagalumes, eles são símbolos de resistência do pensamento diante desses holofotes das cidades que ofuscam o nosso mundo moderno. Então, a gente acredita que essas imagens produzidas por essa narrativa ancestral, elas carregam esse lampejo de esperança, né, de preservação de mundos. Então, é uma outra forma também de olhar para essas imagens, de a gente se sensibilizar com essas falas e com essas vidas que estão aqui, né, do nosso lado, onde a gente compartilha esse mundo com todas essas vidas, né, humanos, não humanos, mas humanas, não importa o nome que a gente dê. Então, como é que a gente pode se sensibilizar também para essas outras histórias e deixar de contar só a história, né, hegemônica, representar as vidas hegemônicas, essas narrativas. Fala. É Luísa, né? Não, eu acho legal falar assim do vagalume e tal, mas eu acho que a população negra, ela também não existe, né? Ela também não é vista, né? Ou existe uma hipervisibilidade, ou existe uma total inexistência, não se vê o negro, né? Existe uma parontologia, né, já se diz, né, nos estudos afro-americanos, de que a existência do negro simplesmente não existe, né? Sim. Então, é legal a gente falar dos seres da natureza, mas os próprios seres, assim, ditos humanos, né, também não existem, né? Ou, dependendo do lugar onde você está, você é hipervisibilizado ou você simplesmente não existe. Então, a partir dessa parontologia, desse lugar de não existência, os negros têm, né, a população negra nas Américas, na diáspora, tem criado novas formas de existência fora dessa sociedade das quais vocês falam aí. E a partir de outras referências também. Sim, sim. Fala, Henrique. Henrique. Então, a questão do vagalume me chama muita atenção para questões de agora, que são esses 40 milhões de pessoas invisíveis, né, que foram descobertas, assim, alguém recentemente pelo governo federal, né, porque teria que fazer um cadastro na Caixa Econômica e aí viu que não tinha, né? Então, assim, esses vagalumes acho que vem trazendo justamente, né? Porque quando a gente pensava em vagalume, se a gente tivesse que pensar, a gente só não iria remeter ao anarquismo, né? De um grupo tal, com ideias mirabolantes contra alguma coisa, né? Mas não, agora atualmente a gente pode talvez acessar ou linkar ou criar um paralelo desses vagalumes que realmente você lembrou bem, assim, eu não vejo também há muitos anos, e com essas pessoas invisíveis, um exemplo, né? E outras pessoas a mais também. Perfeito, é isso, é fazer essa relação, né, que ele está falando de vagalume, mas pensando nessas, né, vidas, nesses outros mundos que a gente não olha, mas que eles estão aí, né? Eles são invisibilizados por esse projeto colonial moderno, né? Então, vamos ficar atentos, né? Vamos nos sensibilizar e ficar atentos com o nosso olhar, que é um olhar colonizado também, a esses outros mundos, essas vidas que convivem com a gente, né? Não vamos deixar esses holofotes, né, apagarem o brilho dessas pessoas, né? E o brilho não foi de brilho, luz, não, mas a vida, né? A existência desses outros povos. Então, o vagalume é um pouco essa referência que ele faz mesmo. Posso mudar, Marina? Pode. E daí, pensando em resgates, né, a gente pode voltar para o conceito de memória, ficar atento a ele, assim, porque por que é importante resgatar e relembrar e retomar essas coisas silenciadas, né, assim, essas histórias silenciadas, narrativas silenciadas, representações silenciadas de todos esses povos, né, que não tiveram a possibilidade de se expressar e tanto tem para contribuir, né, para essas outras possibilidades de criação de mundo, de existência e de vida, né, em oposição à morte, né, em oposição ao desencanto do mundo. Então, a memória para o Mário Chagas, que é um pesquisador da Unirio e
diretor do Museu da República, ele vai falar que a memória é uma construção social, a partir da qual a gente consegue construir sociabilidades e subjetividades. Daí ele vai entender a memória como uma coxa de retalho, em que a gente vai alinhavando dentro dessa coxa os processos de diferenciação ou de reconhecimento. Então, a partir da memória, eu me reconheço ou me diferencio daquilo que está posto, assim. Então, retomar o passado, se apropriar dessas outras narrativas possíveis de mundo, faz com que a gente consiga se reconhecer e se diferenciar do que está posto, assim, né? E construir outras sociabilidades e subjetividades possíveis de existir, né? Se a gente resgata um passado. E daí ele traz o Ali Salomão, que diz que a memória é uma ilha de edição, em que a gente vai construindo nessa ilha os processos identitários que são marcados no corpo, na cognição, nos afetos, na alma, no tempo, no espaço, né? E a gente vai jogando no movimento de captura e fuga com o que a gente lembra ou não lembra, né? O que a gente escolhe esquecer, o que a gente escolhe resgatar para construir esse jogo das manipulações que jogam entre as emancipações, as tiranias e liberdades, né? Como a gente liberta as coisas pela memória, deixa de aprisionar certos movimentos, lembranças que estão silenciados, né? Então, o resgate é muito importante, assim, a gente entende que retomar essas histórias, essas narrativas, é construir uma outra possibilidade de passado também, né? Para além do futuro ou do presente. E é interessante, tem uma autora, que chama Paula de Oliveira Camargo, que é uma amiga nossa, que constrói um conceito de tempo esférico tentacular, que ela vai dizendo que a gente não pode entender o tempo como uma coisa linear, né? Que tem passado, presente e futuro. Mas como a retomada desses passados também altera os presentes e pode projetar outros futuros possíveis, assim, né? Então, o tentáculo do polvo mesmo, né? Que ela vai descrever. E a gente pode alterar tudo, não só o tempo presente, mas o que está linkado à memória lá do passado, num resgate, faz com que a gente altere como a gente se enxerga agora e como a gente vai produzir essas outras possibilidades de existência, assim, né, com todos os povos, com todos os humanos e não humanos, e quem a gente quiser colocar dentro dessa rede, né, dentro dessa trama de pensamento e de vida, né, acho que é de vida mesmo. Esses são bem interessantes. O da Paula também é muito interessante. A gente não colocou referência aqui, mas podemos passar também, que é muito legal. Sobre tempo. E pensando na Paula, nesse tempo tentacular, já diz lá o ditado de Exu, né? Henrique sabe muito bem. Não sei se mais alguém conhece, mas eu mesma não sei de cabeça. Eu sei que ele matou um pássaro ontem com a pedra de hoje, matou amanhã com a pedra de ontem. Eu não sei exatamente qual é o tempo. Mas esse provérbio, eu né? acho que a gente matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Hoje. Não é, Henrique? É isso, ontem com a pedra de hoje. Ele já fala, né, que o tempo ele não é esse tempo linear, né? Então, essa ideia de tempo de linearidade é também uma ideia moderna, né? É uma ideia de construção de uma modernidade, que a gente tem um passado que foi ontem, um presente que é hoje, futuro que é amanhã. Para vários povos, essa linearidade não acontece, né? Não é assim que se percebe a dinâmica do mundo. É isso. Como, então, dar voz ao que foi esquecido altera, né? Tem uma capacidade de alteração gigantesca, assim. E daí eu acho que uma das contribuições que a gente pode deixar também, assim, é que quando a gente está dentro da academia, no processo muito moderno da ciência moderna, assim, a gente se afasta das coisas que não são visíveis, que não são ditas, que são entendidas como
marginalizadas, né, dentro de um processo canônico de conhecimento, assim, né. E daí o Simmons e outros autores, muitos autores, que vão se colocar em oposição à ideia do Weber, do desencantamento do mundo, vão propor uma ciência encantada, né? E daí a gente trouxe um trecho de um texto do Simmons, que é: o encantado é o encorpado que nem corpo tem, que nem corpo é e só corpo tem. É aquele que se colocou disponível para mudar, alterar o corpo, transformar a experiência, atravessar e enxergar de outras formas a vida como caminho, negação à mortandade. Então, encantar a ciência seria estar disponível à alteração e à transformação da experiência, né? Buscando outras formas de viver. Então, como a gente pode produzir uma ciência que seja mais afetada, que seja mais entusiasmada, que seja que tenha como objetivo promover outras formas de viver no e com o mundo, permitindo que a gente esteja presente fisicamente, né, ou não fisicamente, como a gente está aqui, mas com o corpo, né, com tudo que a gente tem, não só o intelecto, né, com tudo que nos constrói humanos e vivos, né. Pode falar, Henrique. Eu acho que esse é um grande desafio agora aqui, né, assim, agora aqui na pós-graduação em música, né, ou na arte, né, em geral, que acho que todos estão começando a pensar isso que vocês estão trazendo, né? Porque geralmente na graduação, às vezes, como é muita informação, às vezes não dá. Você já tem aquele calendário montado, tem aquela estrutura, né? E dependendo da área, às vezes você não ajuda, né? Não tem práticas, né? Teóricas, práticas, né? Que possa fazer esse aluno já pensar. Agora, na pós-graduação, acho que é bem esse desafio mesmo, assim, de você pensar o que você teve antes e agora, a partir de agora, qual é o teu compromisso agora, né, com a população, porque quando nós criamos, produzimos, a gente pensa no sentido de uma população, porque nós temos que devolver para essa população, né, a ciência que nós estamos fazendo, a pesquisa que nós estamos fazendo, pelo menos eu penso assim. Então, né, então eu acho que é isso aqui, eu acho que o Simmons está trazendo, o professor Haddock Lobo, o Rufino, e que vocês, né, tiveram essa... Eu vou usar agora, lembrei uma fala da Iá Marta, da semana passada, ela usou cosmopercepção, achei muito legal, né? Então, essa cosmopercepção que vocês estão trazendo é fantástico na música e na arte, né? De forma geral, era isso que eu queria... Sim. Pode falar, Lu. Eu estava ouvindo o tempo todo, viu, gente? Seguinte, eu acho, pegando esse gancho aí do que a Marina falou e depois o Henrique, né, eu acho que a principal proposta e objetivo assim, desses encontros que a gente está fazendo é justamente a gente entender, primeiro, que a gente pode quebrar, né, quebrar com essas formas de fazer pesquisa tradicionais, né? Então, quando o Henrique chega para mim e começa a falar de uma opção de coisa lá dos signos africanos e tal, coisas que eu não tinha capacidade, não tenho, né, capacidade de entender epistemologicamente, né, isso, vamos trazer isso para dentro, né? Então, assim, quando o Hudson teve aí a Marta, né, a fala dela, riquíssima, né, e o Hudson, na semana passada, eu não estava aqui, mas eu sei que ele foi um cara também que ousou jogar na tese dele a história de vida dele, porque ele começou a pesquisar a vida de músicos, né, do início do século, foram silenciados, que ninguém conhecia, mas ele começou a ver que a própria história de vida dele, ele não sabia da ancestralidade dele mais recente, né, dos avós, dos bisavós, né, e ele levou isso para a tese dele. Isso é uma ousadia, né?
assim como vocês estão usando também, quebrar com esse paradigma do design como um campo neutro né, e técnico, né, como foi dito aqui também, né? Assim como o Thiago Cobb também, que fez a pesquisa dele, né, Thiago, até impliquei com você lá na banca, né, que você precisava, tudo que você colocou no rodapé tinha que estar no texto, lembra disso? Né? Porque é isso, né? A gente tem que dizer o que precisa ser dito, né? E quem está ali, né, não vai entender mesmo, né? Tem uma dificuldade da gente sair dessa forma de pensamento, dessa forma de escrita, dessa forma de tudo. Né? Mas se a gente não provocar, né, eu acho que isso tudo aqui são grandes provocações, né? Se a gente provocar, também a gente não sai do lugar. Né? Então, a gente pode não contemplar todas as questões, ou pode não acertar, né? Acertar nas nossas escolhas 100%, mas a gente precisa ousar né? Ter esse enfrentamento. Né? Eu acho que isso é o que fica de principal aqui, para mim, pelo menos. Fala, Henrique. Eu lembrei, não é nem ditado, na verdade é uma coisa muito séria. Na religião africana, sobretudo no candomblé, tem uma coisa muito interessante. Quando a pessoa marca, né, é como se você estivesse marcando com o médico vai atender essa pessoa, então ela tem uma queixa. Então, quando a pessoa marca com o sacerdote para fazer um jogo de búzios, é porque ela pensa alguma coisa que ela quer resolver. E tem uma coisa muito interessante, porque quando a pessoa ela chega, que ela vai ser atendida, quando ela senta na mesa, o Babalorixá ou a Ialorixá, o sacerdote, ele vê as caídas e vê a posição de como a pessoa está sentada na mesa. Quer dizer muita coisa, olha que interessante, né? Principalmente se a pessoa ela tem cargo, né? Assim, uma função como missão na vida dela, religiosa e espiritual. E aqui, eu acho que acontece a mesma coisa. Então, por exemplo, nesse momento, né, quando a gente fala, vem trazendo essas informações para fazer um diálogo com a música, com a tua vida e tal, é muito interessante porque a gente fica meio que levantando da cadeira, porque é um ato de descolonizar. Né? Interessante, né? E a gente não percebe como nós estamos tão presos ainda, né, a essa colonização, ao patriarcado. Tem que ser assim, tem que ser assado. Aí, quando a gente começa agora a trazer alguns autores que a gente nunca imaginou, né, e autores que pensam com coisas assim, não, fala do que você está vivendo. Aí você fica assim, não, mas eu tenho que me reportar lá o embasamento de fulano e cicrano. Não é bem assim, mas pode ser feito de uma outra forma que também é pesquisa. Então, é isso que eu queria fazer aí. Só mais um detalhe importante, que esse tipo de coisa, dessa ousadia, digamos assim, epistemológica, tem consequências, né, concretas na nossa vida. Né? Por exemplo, quem submete um projeto que não vai ser compreendido, que vai ser rejeitado, ou você fazer um concurso para professor e você chega com a tua bagagem e isso não é aceito. Né? Então, assim, qualquer forma de luta contra-hegemônica tem consequências para a nossa vida concreta. Né? Então, assim, é um ato de ousadia e de coragem, porque, né, era mais fácil fazer de outra forma. Né? Era mais fácil fazer de uma maneira que encaixasse direitinho nos quadradinhos, né? Mas eu acho que ninguém que está aqui, né, pelo menos presente, está para isso, né? Então, era só isso. Isso é uma coisa que a gente enfrenta diariamente, né? Vocês estão falando isso aí, né? Bom, a gente tem visto que tem disciplinas em especial nas ciências humanas que têm produzido esforços para ir além desse caráter pragmático e exclusivamente técnico da ciência, né? E que estão se dispondo a se abrir para essas experiências que são menos canônicas e que estão procurando acolher e integrar o que está no mundo, né? O que está circundando a gente. Quem fala isso é a Tamara Rodrigues, que é uma professora da história da UENG. E daí esse texto está dentro de um dossiê muito legal, que é do Adoc Lobo, do Rafael, que chama Humanidades Encantadas, sobre vida, futuro e sonho. É bem legal, assim, ela também organiza com ele. Tem vários textos que vão nesse sentido. Depois a gente pode passar também esse link para vocês, se tiverem interesse, né, em conhecer.
Daí ela vai falar que essas ciências estão tentando, de alguma forma, se aproximarem mais dessas ontologias, desses saberes, dessas histórias, que não são, e filosofias que não são exclusivamente ocidentais. E que têm demandas que são mais existenciais, que são mais ligadas aos afetos, aos sonhos, e aos desafios ético-políticos, né? E daí ela vai falar nesse texto que a gente perdeu a capacidade de imaginar, né? Porque a gente acha que o real foi reduzido a tudo que pode ser, que está disponível, né? Que pode ser visto, dito, palpável, né? E a gente vai simplificando as narrativas lógico-formais enunciados em conceitos que vão se esgotando dentro de si mesmos, né? Que a gente não está aberto a essas outras possibilidades de entendimento do mundo, de compreensão, né, que são mais que se permitem afetar, não afeta não só positivo, né, no encantamento que eu brinco que é o encantamento do conto de fadas, né, porque não é isso que a gente busca, mas se deixar atingir de outras formas, entender que existem outras, que nem tudo está dado, nem tudo está disponível, né, para a gente pegar e se deixar afetar, né? Deixar que outros sentidos tomem também lugar na ciência, né? Assim. E daí a gente tem que tomar muito cuidado, porque em tempos de negacionismo, negar as ciências modernas é delicado, né? Mas não é uma questão de negar, mas de introduzir, de o que a Starhawk vai falar, de ter mais consciência do mundo para poder produzir essa ciência junto com a ciência moderna, né? Porque a gente não pode falar que não serviu para nada, óbvio que serviu para muita coisa, a gente tem vacina, a gente saiu de uma pandemia, né? Mas como a gente integra esses outros conhecimentos a essas práticas científicas também, né? Assim, e reconhece isso como ciência também, que eu acho que é o que a Lu estava falando sobre, a gente escreve um projeto de um jeito, a gente não vai ser aprovado. Se eu falar tudo que eu penso, dependendo da banca, eu não passo no concurso, né? Quando a gente vai defender um doutorado ou apresentar um trabalho, depende muito de quem vai poder te respeitar como uma pessoa que está fazendo ciência dentro desse espaço que é canônico, né? Assim, no cânone da ciência no Brasil, né? Dentro da UF, dentro da Unirio, dentro da UERJ, no nosso caso, né? Então, passa para a próxima, Carol, eu acho que, não sei se você quer dizer alguma coisa aí. Não, mas, enfim, isso que Lu falou também, né, e depois também, para pensar o que ela me falou no início, né, o que a gente pode fazer, eu acho que isso já é fazer alguma coisa, sabe? A gente pode não ter respostas de como que a gente vai mudar o mundo, mas a gente está aqui nesses mundos, pequenos mundos, né, seja aqui nessa tela, seja dentro da nossa sala de aula, seja no nosso artigo, que é recusado, porque ninguém entendeu o que a gente escreveu, ou não concorda, mas a gente está fazendo, né? A gente está pensando de uma outra maneira. Então, dentro desses espaços que a gente ocupa, né, como é que a gente pode pensar em disciplinas mais abertas, em validar esses conhecimentos, esses saberes, como é que a gente pode propor um edital que contemple, né, essas narrativas. Então, se a gente ocupa esse lugar, eu acho que o nosso trabalho, talvez, né, o que a gente pode fazer é ampliar, né, reativar também, né, um termo que a gente usa, como é que a gente reativa essas outras formas, né, para, de novo, não é para silenciar a ciência moderna, né, para acabar com a ciência moderna, né, para criticar ou negar, mas que a gente possa trazer outras maneiras de se fazer ciência também, né, válidas, não seja só essa hegemônica que seja a reconhecida. É isso, pode ir. Vamos concluir. O Henrique soltou um Paulo Freire aqui, né? Eu tenho um trecho lindo do Pedagogia da Comida, eu acho que eu vou substituir. Tá, vai. Deixa eu achar, peraí. Em vez de ler a Samara, eu acho que... Meu Deus. Ele fala assim, é educação problematizadora que não é fixismo reacionária, é futuridade revolucionária. Daí que seja profética e, como tal, esperançosa. Daí que responda à condição dos homens como seres históricos e à sua historicidade.
Daí que se identifique com eles como seres mais além de si mesmos, como projetos, como seres que caminham para frente, que olham para frente, como seres a quem o imobilismo ameaça de morte, para quem o olhar para trás não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de melhor conhecer o que está sendo, para melhor construir o futuro. Daí que se identifique com um movimento permanente em que se acham inscritos os homens, como seres que se sabem inconclusos. Um movimento que é histórico e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo. Então, como a educação, né? Como fazer pesquisa, como publicar, como trazer essas perspectivas e resgatar todas essas... Todas não, é impossível, mas cada um num papel de resgate dessas narrativas todas e trazer essa história, essa historicidade para o próprio reconhecimento de quem somos nós, né? Da onde a gente vem, para onde a gente quer ir a partir do que a gente foi, do que se construiu, né? Cada um dentro da sua ancestralidade, da sua cultura, mas esse resgate é fundamental para construir qualquer coisa no agora ou para o futuro, né? Outros mundos possíveis que sejam entusiasmados, né? Ou que daí a gente pode entrar em milhões de conceitos diferentes para isso, né? Para o encantamento, para reativar o animismo, né? Da Stan Getz também, que é lindo, assim, tem várias possibilidades, mas de estar aberto a ouvir isso tudo que circunda a gente, seja humano, não humano, espiritual, o que for, né? Para falar obrigada. Vai, Carolina. Obrigada, gente.